Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero desejar para vocês, atrasado, né, um Feliz Natal. Esse vídeo era para ter saído no domingo, mas nós precisamos fazer alteração para que ele fosse então publicado na segunda-feira. Então, um Feliz Natal atrasado e que vocês sejam imensamente felizes. Eu deixei um Feliz Natal para todos lá no Facebook, mas nem todo mundo que acompanha aqui no YouTube ainda conhece a nossa página, então corre lá, pessoal, curte a nossa página, segue ali o nosso perfil também no Facebook, porque isso vai fazer com que vocês fiquem sempre a par de quando sai vídeo novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma história muito misteriosa que aconteceu na ilha de Barbados. Nós vamos falar sobre o mausoléu da família Chase, uma assombrada história do século XIX. Os caixões dessa família foram colocados nesse mausoléu subterrâneo, só que após o terceiro sepultamento foi percebido que esses caixões haviam supostamente se mexido sozinhos. Ao invés de eles estarem deitados, como foi colocado após os enterros, eles estavam em pé. E um deles, inclusive, estava trancando a porta pelo lado de dentro. Essa história foi tão falada na época, pessoal, que até mesmo o governador pediu para que esse local fosse lacrado e os caixões fossem, então, enterrados ao redor de uma igreja. Vamos conferir essa história na íntegra? Então, bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Em 1724, a rica família Warrens construiu um mausoléu escavado diretamente na rocha na paróquia de Christchurch, em Barbados. Barbados, para quem não sabe, é uma ilha caribenha localizada na América do Norte. Paróquia, pessoal, explicando melhor o seu significado, é uma delimitação territorial de uma diocese sobre a qual prevalece a jurisdição espiritual de um pároco. Esse mausoléu fica no cemitério da igreja de Christchurch Parish, perto da vila de Oistins, e sua entrada era lacrada por uma pedra de mármore bem pesada. Essa pedra de mármore que fazia então o fechamento do mausoléu e que era colocada por fora, para vocês terem uma ideia, ela era tão pesada que precisava de no mínimo 7 homens bem fortes para conseguir tirar essa pedra do local. E o peso dessa pedra acabou transformando essa história ainda mais misteriosa. Uma curiosidade a respeito desse mausoléu é que ele é subterrâneo. Isso não era tão comum em alguns cemitérios, porque geralmente o mausoléu ficava ali com a porta frontal, mas não necessariamente no subsolo. E esse mausoléu foi construído dessa forma. E uma coisa bem interessante também que eu descobri nessas pesquisas que eu fiz é que os blocos de concreto que foram utilizados para esse mausoléu, eles eram feitos com corais. E na verdade, a maioria das edificações da ilha de Barbados tem o coral então ali como matéria-prima para o concreto. A primeira pessoa da família Warrens a ser enterrada nesse mausoléu foi a senhora Thomasina Goddard, que faleceu no ano de 1807. Na verdade, ela teria sido a única pessoa dessa família a ser enterrada nesse local. Em 1808, não se sabe o motivo, essa família acabou vendendo o mausoléu para o coronel Thomas Chase. Na verdade, não era muito comum uma família vender um mausoléu. Ninguém sabe realmente o motivo disso tudo e somente uma pessoa então foi enterrada nesse local antes da família Chase comprar esse lugar. Essa família, né, a família Chase, propriamente na verdade ali o coronel Thomas Chase, ele não era muito bem visto na cidade porque ele era considerado uma pessoa muito exibicionista, excêntrico e também aplicava castigos muito severos nos seus escravos. Ele não era bem visto na cidade porque mesmo as pessoas que tinham escravos naquela época achavam que ele tratava de uma violência extremamente exagerada. Por qualquer motivo ele já estava castigando essas pessoas, e isso tudo pode ter sido um dos motivos para que a lenda de uma maldição
então acabou aparecendo, e até hoje esse local é considerado para muitas pessoas terras amaldiçoadas. Esse mausoléu ele foi comprado pelo Coronel Thomas após a morte da filha mais jovem em 1808, uma bebê de apenas 2 anos chamada Mary Ann Chase. E a causa da morte dessa filha até hoje é um grande mistério. A Mary Ann foi colocada dentro de um caixão de chumbo que era extremamente pesado, apesar dela ter apenas 2 anos de idade. O caixão, só o caixão, tinha no mínimo 250 quilos e na verdade todos os integrantes da família Chase foram colocados em caixão de chumbo. Isso era muito utilizado na época pela monarquia, até hoje é utilizado ainda também. Para vocês terem uma ideia, o caixão da Rainha Elizabeth II também tinha somente o peso do caixão 250 quilos, né? Fora o corpo dela e os outros adornos. Foi preciso no mínimo 8 homens para carregar o caixão dela, e é visível pelas fotografias que eles estavam sentindo bastante cansaço físico, porque realmente é algo muito pesado. Isso era utilizado na época pela monarquia e também por pessoas mais abastadas que queriam conservar o seu corpo, né, o máximo de tempo possível. Então o caixão de chumbo ele tem esse diferencial, como não passa nenhum tipo de ar ali dentro, bactéria, fungos acabam não se proliferando, e o corpo pode ficar então conservado por até 1 ano ou até um pouco mais. A Mary Ann então foi colocada, né, dentro desse caixão de chumbo, foi depositada, né, sepultada ali dentro desse mausoléu junto com a Thomasina Goddard. Só que o caixão da Thomasina não era de chumbo, ele era de madeira. 4 anos após a morte da Mary Ann, a segunda filha do Coronel Thomas, uma moça chamada Dorca Chase, eu não consegui descobrir a idade dela na época, mas eu acredito que ela já tenha passado da adolescência, e ela acabou também falecendo de uma forma muito estranha. Há 2 relatos a respeito da morte da Dorcas. Um fala que ela acabou cometendo suicídio porque ela não aguentava mais os abusos do pai. Dizem que ele era um homem muito controlador, também violento dentro de casa, e que ela teria cometido suicídio porque ela não suportava mais aquela vida. E depois da morte da irmãzinha, que também nunca foi revelado o real motivo, muitas pessoas acreditam que ele possa ter feito alguma coisa com a bebê também, mas ó, que isso, pessoal, nunca foi confirmado. É uma história bem antiga, tem muito disse-me-disse também na história, então a gente reuniu realmente os pontos que são mais concretos, mas isso realmente foi falado, tá? Que ele era um homem muito abusivo dentro de casa também. A segunda teoria para a morte da Dorcas falou que, na verdade, para se vingar do pai, ela acabou recusando ter qualquer tipo de alimentação e ela teria morrido de inanição. Ele teria pedido para ela, por favor, para ela parar com aquilo ali, mas ela quis castigar o pai por alguma coisa que ele teria feito e acabou então morrendo dessa forma. Ela foi também colocada dentro do mausoléu junto da irmãzinha Mary Ann. Quando a Dorcas foi sepultada, aparentemente não ocorreu nada de diferente dentro desse mausoléu. As coisas começaram a aparecer de uma forma mais estranha. Esses fenômenos envolvendo a movimentação dos caixões foi percebido após a morte de Thomas Chase. Somente 1 mês após a morte da Dorcas, o Sr. Thomas acabou tirando a própria vida. Eu não sei de que forma ele fez isso, não consegui descobrir, mas ele acabou então cometendo suicídio, e as pessoas mais próximas falaram que depois da morte da Dorcas ele não foi mais a mesma pessoa, ele não conseguia se perdoar por alguma coisa que ele teria feito, e que ele teria sim tirado a própria vida por culpa tanto da morte da segunda filha quanto da primeira. Com a morte do Sr. Thomas, coisas estranhas que aconteciam nesse mausoléu começaram a ser vistas e até hoje assombram os mais céticos, justamente por não ter nenhuma justificativa lógica. Até mesmo as autoridades políticas ficaram com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Pessoal, antes de continuar aqui a nossa história, eu peço que, se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, por favor, deixe aquele like que tanto nos ajuda, se inscreva no nosso canal também. Se ainda não forem inscritos, deixem aqui os seus comentários, isso é muito importante para nós, porque quanto mais interação, mais o YouTube vai começar a recomendar o nosso trabalho. Peço também que vocês compartilhem o nosso conteúdo, se vocês gostarem, é claro, com pelo menos um amigo de vocês, porque isso vai nos ajudar muito e eu conto com todos. Obrigado! Quando o caixão do Sr. Thomas foi levado para o mausoléu,
foi percebido que algo muito sinistro estaria acontecendo ali. Algumas pessoas teriam saído imediatamente do local porque ficaram com muito medo. Quando a equipe, né, funerária entrou para tirar a pedra de mármore para poder colocar então o caixão do Sr. Thomas, eles perceberam que os outros 3 caixões que já estavam lá dentro estavam fora do lugar. Eles estavam em pé, encostados na parede. E assim, pessoal, 2 desses caixões, que eram da Dorca e da Marianne, lembrando, eram de chumbo. Era um caixão muito pesado. E o outro caixão, que era de madeira, da senhora Thomasina, também estava de pé. As pessoas acreditaram a primeiro momento, né, que poderia ser algo relacionado à magia negra, mas mesmo assim a polícia então foi acionada, foi lá, conseguiu uma autorização do juiz para que fosse aberto esses caixões para ver se realmente, né, os corpos ainda estariam lá dentro, se teria tido algum tipo de furto, porque essas pessoas mais abastadas eram enterradas muitas vezes com joias, porém nada de anormal foi encontrado e a pedra de mármore também estava parada no mesmo local, não tinha nenhum sinal que alguém teria arrombado algum dos caixões para roubar alguma coisa. Então aquela situação acabou gerando realmente muita estranheza e algumas pessoas já saíram dali dizendo que viram algumas sombras dentro desse mausoléu e que provavelmente alguma coisa relacionada à magia negra poderia ter sido feita nesse lugar. Alguns investigadores, né, retornaram ali no local para fazer uma vistoria, porque o Sr. Thomas Chase era uma pessoa muito influente na sociedade, ele era um coronel, e alguns dos familiares que ainda estavam vivos gostariam sim de uma explicação, o que pode ter acontecido para que os caixões estivessem naquela posição. Então foi pensado em 2 alternativas. Primeira, que pudesse ter ocorrido algum terremoto, né, apesar da cidade também não ter sentido nada e teria que ser um terremoto bem forte para mover, né, caixões de chumbo, mas não tinha nenhuma atividade sísmica referente àquele período que pudesse gerar esse tipo de coisa. A outra opção também era que algum tipo de inundação pudesse ter acontecido, porque foi uma época de muita chuva naquela região, só que não tinha nenhuma marca de água. E realmente, para que a água pudesse levantar os caixões, deveria ter sido ali numa força bastante intensa e também com volume muito grande, e isso não aconteceu. Então essas 2 hipóteses realmente foram colocadas por terra. Quando o caixão do Sr. Thomas foi depositado nesse mausoléu, os outros 3 caixões também foram recolocados no local e a princípio ficariam ali para o seu descanso eterno, só que não, porque uma coisa que não acontecia dentro desse local era descanso. Mesmo sem nenhum vestígio de vandalismo, a família acabou providenciando então uma segunda pedra de mármore ainda maior e muito mais pesada, só que um detalhe. Aquela primeira pedra de mármore que servia de porta, digamos assim, ela não foi descartada. Ela foi colocada do lado de dentro do mausoléu, encostada em uma parede, até que então, né, mais tarde, talvez ela fosse retirada dali ou não, porque a princípio ela não teria mais serventia. E a segunda pedra de mármore então foi colocada na passagem. Só que coisas estranhas acabaram envolvendo essa pedra também. Esse mistério dos caixões acabou ficando, né, um pouco esquecido até o ano de 1816, quando um outro membro da família Chase acabou morrendo. Eu não consegui descobrir, tá, de forma concreta o nome desse outro integrante da família. Algumas fontes dizem que é o fulano, outras dizem que é o Beltrano. Então, para não passar uma informação aqui equivocada, eu prefiro não falar. Mas se alguém descobrir, pessoal, por favor, deixa aqui para mim nos comentários. A única coisa que eu consegui de mais concreto é que era o caixão de uma criança que foi depositado ali nesse ano. Novamente aconteceu algo inusitado. Então, em 1816, né, quando esse outro membro da família foi enterrado ali nesse local, ao retirar a pedra de mármore que havia sido feita nova, né, para colocar na porta, eles retiraram, só que eles perceberam que aquela pedra de mármore que havia sido deixada na parede dentro do mausoléu, que ela estava trancando a passagem pelo lado de dentro. Quando eles viram, pessoal, que essa pedra estava trancando a passagem pelo lado de dentro, alguma coisa realmente já ficou muito estranha ali. Teve pessoas que já começaram a rezar, teve pessoas que passaram mal, porque como que uma pedra daquele peso vai ser colocada por dentro? Ah, foi uma pessoa que colocou, mas como é que ela saiu?
Enfim, deu maior trabalho para eles conseguirem remover aquela pedra. Não sei se eles tiveram que quebrar essa pedra, o que eles fizeram. Só que quando essa pedra foi retirada, eles encontraram um segundo obstáculo. Qual era? O caixão do senhor Thomas Chase. Gente, esse caixão estava em pé, trancando a passagem depois da pedra de mármore. Então, além da pedra de mármore que estava por fora, tinha uma por dentro e mais o caixão do Sr. Thomas, que era muito pesado e que estava em pé, como se alguma força sobrenatural não quisesse que alguém entrasse nesse local. Quando a família entrou, mais a equipe, né, da funerária que estava ali, as autoridades também já tinham sido chamadas porque realmente a coisa já estava fugindo do limite, porque alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Muitas pessoas, né, da família exigiam uma resposta das autoridades por que aquilo ali estava acontecendo. Quando eles entraram dentro do mausoléu, novamente os caixões estavam em pé na parede de uma forma muito desordenada e com algumas lascas na parte de cima do caixão e também na lateral. Dizem que a parede também do mausoléu estava bem danificada, aonde os caixões estavam colocados em pé, o que, né, sugeria que alguma força muito violenta teria jogado esses caixões contra a parede, porque os caixões estavam danificados e a parede também. Novamente, então, foi aberto os caixões para verificar se os corpos ainda estavam ali e novamente estavam, não tinha nada fora do local, apenas a decomposição, né, que já estava começando a acontecer porque o caixão de chumbo já teria sido aberto da outra vez que foi feita uma investigação. Então o ar acabou entrando ali e os corpos já não estavam tão bem conservados quanto eram para estar. E assim, gente, a histeria já estava tomando conta da cidade, todo mundo já estava dizendo que aquilo ali era obra do diabo, que aquilo ali era um local onde terras amaldiçoadas, né, estavam guardando aqueles túmulos. Pessoas que iam visitar os seus entes queridos também não queriam mais passar por ali, diziam que viam sombras, que viam coisas estranhas passando, gritos e gemidos eram escutados dentro do mausoléu, muitas batidas. Nessa época já existia ali uma espécie de guarda que fazia a guarda, né, desse cemitério. Mas depois disso tudo, um reforço foi colocado também, e esse pessoal que foi fazer o reforço, eles não paravam ali muito tempo, os guardas pediam para ir embora porque eles tinham muito medo, porque batidas, risadas, gritos, cheiro de vela eram sentidos do mausoléu e na verdade não tinha ninguém, pelo menos ninguém visível. Uma história também conta que uma mulher da região estava caminhando perto do mausoléu da família Chase, que ela não sabia dessa história. Ela teria dito que ouviu gritos em tons de ameaça e que junto desses gritos ela também ouviu gemidos de dor. Só que um detalhe interessante, a princípio, mesmo ela morando na região, parece que ela ficou um tempo fora e depois quando ela retornou ela ficou sabendo dessa história, mas primeiro ela fez esse relato, então aparentemente ela não foi influenciada pelo medo. Um detalhe muito interessante nessa história e para mim foi um dos pontos ali mais assustadores, é que nesse mesmo dia que essa mulher escutou esses gritos vindo do mausoléu, no período da noite, algumas fazendas, né, sítios que tinham bastante quantidade de cavalo, dizem que esses cavalos ficaram enlouquecidos na mesma hora, e não foi somente em uma fazenda, foram em vários locais, que esses cavalos ficaram totalmente ali, né, agressivos, se desprenderam dali da onde estavam, foram correndo para o mar e acabaram se afogando. E dizem que assim, pessoal, foram muitos cavalos mesmo, e daí sim as autoridades, o governador da ilha já estava sem saber o que fazer, porque a população estava totalmente histérica. Muitas pessoas falaram que ia abandonar aquele local, que o governador não estava dando atenção, que aquilo ali sim era fruto de alguma maldição. O padre acabou indo também no mausoléu, fazendo uma bênção, mas também não teria se sentido bem nesse local, então as pessoas estavam com muito medo. O cemitério já estava ficando vazio, os túmulos já estavam praticamente abandonados e a própria igreja também já não estava mais recebendo tantos fiéis, porque depois de dizer que uma terra é amaldiçoada, ainda mais no século XIX, o negócio ali era bem difícil, né, de reverter. As pessoas eram muito
elas acabavam acreditando muito nesse tipo de coisa. A superstição ali naquela época era muito grande, até o próprio padre, na verdade, estava com medo. Uma das pessoas mais influentes que acabou também se envolvendo nessa história foi Stapleton Cotton, o primeiro visconde de Combermere. Na verdade, esse homem, mais tarde, ele também se tornou governador de Barbados. Há uma história muito estranha também envolvendo esse homem. Na verdade, o filho do primeiro visconde, porque ele teve um filho e esse filho, pessoal, apareceu em uma fotografia anos mais tarde, só que assim, quando ele apareceu nessa fotografia, ele já estava morto e daqui a pouquinho eu já vou contar essa história para vocês também. Esse visconde, né, o primeiro visconde, ele acabou então tomando as rédeas da situação. Ele falou com o governador e ele disse que iria fazer uma inspeção nesse local. Então, novamente, a pedra foi tirada, isso mais ou menos ali 8 meses depois, e ele acabou encontrando novamente os caixões em pé, não agora tampando, né, a passagem principal, mas eles estavam em pé, novamente foram abertos e os corpos estavam em decomposição, mas nada havia sido roubado. Sendo assim, o governador de Barbados, Sir James Leite, ordenou que a laje de mármore fosse selada com argamassa e, além disso, colocou também uma impressão do seu anel no cimento molhado para desencorajar possíveis criminosos. Além disso, todo o chão da cripta ele foi forrado, digamos assim, né, com areia fina, bem branca, areia da praia. Por que que isso foi feito? Porque se alguma pessoa tivesse, né, ido lá dentro para mexer nesses caixões, eles teriam que quebrar essa argamassa, que teria então o brasão do anel dele, e também ficaria algum tipo de marca nessa areia. E assim, gente, novamente esses caixões acabaram se mexendo, aparentemente sozinhos, e o selo do governador estava intacto. Novamente se passaram 8 meses e o governador ordenou a reabertura do mausoléu para verificar a situação dos caixões. E a primeira coisa que viram foi que o selo, então, né, estava realmente intacto e que não havia nenhum sinal que alguém tivesse entrado, porque a areia também não tinha nenhuma marca ou pegada. Quando eles entraram dentro para fazer nessa vistoria, eles perceberam então que esses caixões estavam agora em pé, mas que eles estavam um na frente do outro, o que tornou essa história ainda mais sem sentido, porque alguém provavelmente teria talvez entrado ali porque eles estavam ordenados, diferente da outra vez que eles tinham sido colocados de forma desordenada. Mas uma coisa foi percebida, que o caixão da bebê, da Mary Ann, era o que mais estava danificado, como se ele tivesse sido realmente arremessado contra a parede algumas vezes. Foi visto que nenhuma marca de inundação, nenhum terremoto teria acontecido, porque alguns geólogos batiam na tecla que isso poderia ter alguma coisa a ver com algum tipo de terremoto, mas nada foi confirmado, e os caixões dos outros mausoléus que estavam ali perto também foram vistoriados e nada de errado havia acontecido lá, era somente nesse local. O governador não tinha mais respostas e ninguém conseguia descobrir o que estava causando aqueles fenômenos. Alguns estudiosos, né, outros estudiosos de outros países também foram ali, mas nada de conclusivo conseguiu ser apresentado. Entre 1816 e 1819 foi enterrado pelo menos mais um caixão de uma criança também da família Chase, e ao abrir então esse local, novamente os caixões estavam desordenados. Sendo assim, em 1820, o mausoléu foi lacrado definitivamente a mando do governador Stapleton Cotton, né, que era o primeiro visconde de Combermere. Então, nessa época, ele já era o governador. Ele mandou, então, que os caixões fossem retirados do mausoléu. O padre sugeriu que esses caixões fossem enterrados ao redor da igreja. Só que assim, pessoal, até onde eu entendi, eles foram enterrados sem identificação. Mas se vocês souberem de alguma outra informação diferente, passa para mim, porque essa parte da história realmente é bem difícil de conseguir alguma informação. Mas o padre sugeriu que isso acontecesse porque ele também já achava que alguma maldição havia sido lançado naquela família, e muitas pessoas falavam que era por causa, né, desse segredo do que o coronel Thomas Chase teria feito então para as suas filhas. Então esses caixões estão enterrados ao redor da igreja do cemitério. Esse local, o mausoléu, ele foi fechado
mas pelo que eu entendi, né, ele ainda pode ser visitado pelo menos por pessoas que fazem um estudo para tentar entender o que aconteceu naquela época, mas nenhum outro enterro foi autorizado a ser feito ali. Em 2011, o investigador cético, né, Joe Nickel, ele disse que essa história era muito duvidosa e que nenhum registro oficial fala detalhadamente sobre ela. Ele acredita também que talvez os maçons pudessem ter alguma coisa a ver com essa história, porque ele teria feito também, algum tempo antes, uma descoberta envolvendo uma possível fraude de um tesouro escondido dos maçons. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, porque eu também não estudei isso a fundo. Isso é papo para um outro vídeo, mas então esse homem que já é muito cético, ele estuda para provar que o fenômeno, né, que os fenômenos sobrenaturais são grandes farsas, então ele acabou estudando esse local e ele disse que alguns símbolos relacionados à maçonaria foram encontrados no mausoléu. Só que eu não consegui descobrir nada a respeito, não consegui ver nenhuma foto que fosse ligado à maçonaria. Mas ele acredita que sim, alguma coisa de estranha talvez possa ter acontecido ali dentro, mas que os maçons teriam aumentado essa história. Agora, por qual fundamento eu não sei. Ele disse que nenhum registro oficial foi encontrado, só que autoridades políticas da época participaram disso tudo. E assim, gente, por que esse mausoléu foi esvaziado? Por que essas pessoas foram retiradas ali do seu túmulo? Alguma coisa realmente deve ter acontecido. Talvez não, né, algo sobrenatural, mas que é estranho é. Examinando o interior da cave em 2011, Benjamin Redford, que também é um investigador cético, amigo do Joe Nickel, ele observou que os tijolos do mausoléu estavam intactos, sem mostrar danos causados por caixões em movimentos revestidos de chumbo. Então isso, né, aparentemente desmente, né, o que as pessoas da época falavam, que as paredes do mausoléu estavam bastante danificadas. Então assim, gente, um fala uma coisa, né, o outro diz outra, mas, né, eu não sei se alguém conhece mais a fundo a história do mausoléu, se alguém de repente já visitou esse local, mas eu fiquei muito curiosa realmente para tentar entender essa história, porque que tem algo errado ali, com certeza tem. Anteriormente aqui no vídeo eu falei para vocês a respeito de uma foto envolvendo, né, o filho do primeiro Visconde de Combermere. Esse filho se chamava Wellington Henry Stapleton Cotton e ele acabou se tornando então o segundo Visconde de Combermere. Esse homem nasceu no dia 24 de novembro de 1818 e faleceu em 1º de dezembro de 1891 aos 73 anos de idade. Ele também foi um soldado britânico e um político conservador. Esse homem ficou ainda mais famoso após a sua morte. Por que isso ocorreu? Por causa dessa foto que eu vou mostrar para vocês agora. Prestem bem atenção na poltrona à esquerda da foto. E eu já vou falar para vocês sobre essa imagem. Falando um pouco sobre a morte, né, do Sir Wellington, que era o segundo Visconde, ele morreu por causa de uma trombose coronária em sua casa em St. James Place, em Londres, deixando a sua viúva, né, sozinha e desolada com apenas 22 anos. Ele já tinha sido casado anteriormente, mas logo após ali, o falecimento da primeira esposa, ele acabou então se casando novamente com essa moça. A situação da saúde dele também não estava muito boa, porque 7 semanas antes da morte dele, ele foi atropelado violentamente por uma carruagem desgovernada, uma carruagem, né, que usava cavalos, acabou então atropelando esse homem e ele ficou então bastante machucado com esse acidente. O segundo Visconde está enterrado na igreja de Santa Margarete, em Cheshire, eu acho que é assim que se fala, tá, pessoal? No dia do seu funeral, uma moça chamada Sybil Corbett, pelo que eu entendi, ela era irmã da esposa do segundo Visconde. Ela acabou indo então para a igreja, né, para a abadia, que é onde ele está enterrado. Lá também foi feita uma missa. E ela acabou indo então para a biblioteca desse local, que já era frequentada
pelo próprio Visconde antes de morrer. Ela teria ido então para essa sala, na época já existia câmeras fotográficas, claro que muito diferente do que nós temos hoje. Ela teria então deixado essa câmera na biblioteca. Por algum motivo, ela deixou o obturador da câmera aberta, e isso por cerca de 1 hora. Eu não sei como é que essa câmera funcionava, eu sei que essa foto foi tirada. Quando foi revelada essa fotografia, a imagem de um homem apareceu sentado em uma poltrona, que, coincidência ou não, gente, era a preferida do segundo Visconde. E pela fotografia desse homem com mais idade e também pela imagem que apareceu, as pessoas da família garantiram que era o espírito dele que ainda estava ali. Essa foto foi considerada uma das primeiras evidências que realmente fantasmas existem. Algumas pessoas também mais céticas que estavam ali participando desse velório, que depois tomaram conhecimento dessa história, falaram que na verdade poderia ter sido um criado, poderia ter sido alguém que tivesse entrado ali no momento em que a sala estava vazia, só que a semelhança física com o segundo Visconde era muito grande e ninguém sem autorização teria entrado nesse lugar. Então, assim, pessoal, essa história envolve o filho, né, de um dos governadores de Barbados, um homem que participou ativamente da investigação dos caixões, né, do mausoléu Chase. Então, assim, fica essa história também aqui colocada para vocês analisarem. Quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa fotografia, se pode ter sido realmente uma montagem ou não, só que naquela época fazer montagem era muito mais complicado do que hoje. Então eu quero que vocês falem para mim a respeito dos caixões, o que vocês acham que pode ter acontecido. Eu realmente não tenho ideia do que possa ter acontecido nesse local. Alguns céticos estudiosos falam que a história não era bem assim, que tem alguns documentos que não mencionam que isso tudo tenha acontecido dessa forma, e outras pessoas já falam que aconteceu sim, tanto é que esse mausoléu hoje está vazio. Na minha opinião, alguma coisa muito estranha realmente aconteceu. Agora, o que é, talvez seja um eterno mistério do tempo. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda muito. E aquele que puder também deixar aqui pra gente um valeu demais, que também puder deixar aqui alguma contribuição pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo, nós vamos agradecer muito. Quero deixar um beijo especial para todos, né, que estão nos assistindo, mas também destaco aqui o pessoal de Portugal que está nos acompanhando muito, e também quero deixar um beijo muito grande para Manaus, tá? Que o pessoal também está pedindo aqui para que a gente mande um beijo ali para a galera, né, manauara. Então, um beijo bem grande para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um Feliz Natal aí para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!